Olá, muito boa tarde. Diante desse cenário de coronavírus, de recessão econômica, de muita desconfiança no que está acontecendo, eu hoje quero trazer para vocês um outro tipo de abordagem. Eu gosto muito de falar sobre comunicação, sobre imprensa, gosto de estudar os números, né, da imprensa, e a gente tem vivido num cenário em que a imprensa teria que ter uma postura e, né, uma ação diferenciada. A gente tem visto desde as eleições de 2018 um cenário de confusão entre a classe dos jornalistas e os políticos, mas principalmente com o nosso presidente Jair Bolsonaro. A imprensa decidiu que não quer fazer comunicação quando se trata das ações do presidente, e o presidente decidiu sempre ir de encontro com a imprensa. Nesses dias, há alguns dias, na verdade, há 3 dias mais ou menos, saiu uma pesquisa, né? A gente já sabe da credibilidade do Datafolha, e saiu uma pesquisa da Datafolha dizendo que 12% das pessoas dizem ter confiança nas informações compartilhadas em aplicativos e redes sociais. Mas ele vai na contramão de alguns outros estudos que já foram feitos. O instituto que eu confio, que é o Reuters Institute, faz um estudo chamado Digital News Report, e no ano passado eles desenvolveram esse estudo, né, que para todo jornalista é muito interessante que se tenha acesso, que se leia esse relatório sobre a confiança da imprensa, que as pessoas têm na imprensa, e eles entrevistam mais ou menos 70 mil pessoas, enfim. Aqui no Brasil, eles fizeram uma entrevista com mais ou menos 3 mil pessoas, um pouco menos, e foram 38 países. E as pessoas dizem o seguinte: esse relatório diz o seguinte, me desculpem, mais pessoas estão pagando pelas notícias online em alguns países, mas os limites da assinatura estão se tornando claros. Em alguns países, a maioria prefere gastar seu orçamento limitado em entretenimento, Netflix, Spotify e etc. O relatório da Reuters mostra que nos 38 países pesquisados, 26% das pessoas dizem que começam a contar com fonte de notícias de maior reputação, e 24% disseram que pararam de consultar essas fontes com reputação. Essas são aquelas pessoas que a gente já conhece, as grandes marcas. Por exemplo, no Brasil é a Rede Globo, enfim, são as marcas, né? Em muitos países, as pessoas estão ficando um pouco menos tempo no Facebook, mais no Instagram e no WhatsApp, e o relatório diz que o WhatsApp se tornou a principal rede para discutir e compartilhar notícias, principalmente aqui no Brasil. Enfim, Malásia e África do Sul estão abaixo da gente, a gente ficou com 53% dos nossos entrevistados recebem notícias pelo WhatsApp, a Malásia 50% e 49% na África do Sul. E aqui no Brasil, por exemplo, os podcasts e podcasts de notícia também têm boas aceitações pelos consumidores, especialmente os mais jovens. E para vocês e para os mais jovens se informar, ouvirem os podcasts, 55% das pessoas estão ouvindo pelo celular. Bem, considerando que as notícias online e a televisão permanecem como as principais fontes de informação, eu volto a falar sobre o relatório do Datafolha. Eles são especificamente sobre essa pesquisa da Datafolha, divulgada na segunda-feira, fala de TVs e jornais. Eles lideram a confiança do povo em 61% para TV e 56%
para os jornais. O índice de confiança pelos temas, né, são assim também. A maior parte acredita no que vê na TV e uma outra parte menor acredita no que lê no jornal. Em seguida, os programas jornalísticos, que são aqueles de rádio, entrevista, não sei o quê, os de rádio ganham com 50% da confiança das pessoas do Brasil e os sites de notícias estão apenas com 38% da confiança dos brasileiros. Ou seja, das pessoas que o Datafolha entrevistou, 12% diz confiar nos aplicativos e redes sociais. As notícias que estão partilhadas ali nos aplicativos e nas redes sociais não estão muito populares entre os brasileiros. E entre as plataformas digitais, 58% está no WhatsApp e 50% no Facebook. Eles dizem não confiar o que é publicado nessas plataformas, WhatsApp e Facebook, quando a fonte não é o próprio jornalismo profissional, ou seja, se não for do site de notícias, eles não confiam no que vem do WhatsApp e o que vem do jornalismo, ou seja, foi de encontro com o que diz a Reuters. Então, para mim, essa coisa do Datafolha aqui tá complicada e não me diz muito sobre o que o brasileiro pensa. Por quê? A Datafolha diz o seguinte, que a confiança nas redes sociais é maior entre as pessoas com mais de 60 anos e menos escolarizadas. Isso para mim já deixa um pouco de dúvida sobre isso. E os entrevistados que possuem formação até o ensino fundamental, 18% deles dizem confiar nas informações agora especificamente sobre o Covid-19 recebidas pelo WhatsApp. Pelo Facebook são apenas 17%. Os dois perfis, no entanto, estão dizendo confiar mais nos meios de comunicação profissionais. Nesse caso, eu acho que vale a gente imaginar o seguinte: o Datafolha fez uma pesquisa falando da imprensa tradicional, da imprensa profissional, mas foi usando um tema específico que é o Covid-19. Mas eles ouviram apenas 1.558 pessoas. A margem de pontos a margem de erro que eles colocam é só de 3 pontos percentuais e eu não acredito nisso. Pelo que a gente tem de experiência, a Datafolha tem errado muito e, enfim, não é uma fonte muito confiável. Se eu fosse falar em mídia profissional, eu diria, no caso específico do Covid-19, que as redes sociais dos sites governamentais são as mais confiáveis. Ministério da Saúde, enfim, até o Twitter é mais confiável, porque vem com as notícias certas, e enfim. A outra coisa que eu quero conversar com vocês sobre essa questão da comunicação, que eu gosto muito, que eu já falei com vocês, rapidamente eu quero tocar em alguns assuntos sobre a baixa credibilidade dos jornalistas, agora eu vou mostrar o contrário. Os jornalistas dizem não acreditar nos três poderes. Não acredita no executivo, nem no legislativo e nem no judiciário. Mas essa é uma pesquisa que saiu no mundo inteiro, tá? Mas a gente viu aqui, a gente olha aqui, Worlds of Journalism, os piores lugares no ranking de credibilidade da imprensa em relação aos três poderes foram distribuídas por 18 países. E o Brasil está no terceiro lugar. Quando a gente olha aqui em que os jornalistas acreditam, eles preferem confiar na ONU. Mas olha só, como pode jornalistas brasileiros confiarem mais na ONU do que em si próprios?
mais na ONU do que nos seus próprios jornais. Eles gostam também das ONGs, acreditam nas ONGs, mas isso para mim fica um pouco complicado, porque enquanto o brasileiro comum não confia na imprensa, os jornalistas não confiam no governo e não confiam em si próprios. Então, para mim, a credibilidade da imprensa já cai bastante aí. Uma outra pesquisa, e essa também é do ano passado, que é da CNT, da Confederação Nacional de Transportes, que ouviu 2.000 pessoas em 137 municípios, diz o seguinte, que ela estava calculando, essa pesquisa estava calculando a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. E eles disseram que essas 2.000 pessoas avaliaram que para 39% a credibilidade ele tinha bastante popularidade. Somente 19% avaliou negativamente o presidente. Então, a gente viu agora há pouco que o Ibope, né, a semana passada, diante do Covid-19, mostra que estava querendo dizer que a popularidade do presidente tinha caído. E os jornalistas chegaram a perguntar ao presidente Jair Bolsonaro sobre a credibilidade dele, o que ele estava achando da popularidade dele e do ministro Mandetta terem caído. E ele respondeu muito bem, dizendo que ele não estava nem aí para a popularidade, que ele estava pensando na saúde, nas vidas das pessoas. Bom, sobre os principais desafios do governo naquele tempo, né? E eu acho que está na hora da CNT fazer outra pesquisa, que agora a gente vai estar numa pesquisa pós-crise de Covid. As pessoas diziam que os principais desafios do governo eram saúde, segurança, educação, corrupção, emprego, economia, combate à pobreza, meio ambiente, saneamento, energia e transporte. Nessa ordem. Então, eu gostaria muito de saber se hoje fosse feita uma pesquisa desse tipo, se ela também teria essa mesma ordem, né, de desafios para o governo. Mas, voltando ao assunto da imprensa, hoje, aqui no mesmo relatório da Reuters, que está aqui, ó, sobre o Brasil, eu fico vendo aqui que, deixa eu ver, ainda na TV, no rádio e na imprensa, quem está liderando o índice de confiança é a Globo News, Record News, Jornal do SBT, Band News, o Globo, regional, os jornais regionais, a Folha de São Paulo, rádio, CNN, Estado de São Paulo, Rede TV, BBC, TV Brasil, Extra e O Dia. Isso dos jornais impressos e televisão. Nas questões do online, o UOL aparece em primeiro lugar, como os mais consultados, a Globo News, o Globo Online, a Yahoo News, Record News, Folha de São Paulo Online, MSN, Jornal do SBT, Band News, Terra, o Estado de São Paulo, BBC, Rede TV e Jornal Extra Online. Bom, e para os diferentes tipos de credibilidade, o que as pessoas acreditam são 48% acredita nas notícias sobre tudo, né? E as pessoas acreditam em primeiro lugar aqui no Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook e Messenger. 51% escutam podcasts uma vez por mês. E para as mudanças de mídia online, os online ainda estão abaixo da televisão. Bem, o que eu quero falar com isso é que a gente tem visto essa crise que a imprensa tem trazido na questão do Covid-19, do coronavírus,
E o presidente tem trazido, e o Ministério da Saúde, claro, tem trazido muitas notícias dentro dos sites governamentais. E as mesmas notícias são muitas vezes um pouco diferenciadas na mídia profissional, na imprensa tradicional. E eu fico imaginando que se hoje a gente não tivesse as redes sociais, a gente não teria as informações como deveríamos ter, como estamos tendo. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, o índice de confiança na imprensa também é baixa. Os americanos, segundo a Reuters, acreditam mais nos militares do que no governo e na mídia. Então, em primeiro lugar, militares, governo e imprensa. Aqui a gente está ainda engatinhando, mas eu acredito que quanto mais a gente pensar que a gente tem as redes sociais e os sites de governo, os sites específicos, a gente tem muito poder na mão, o poder de estar sempre informado, o poder de estar à frente da imprensa, porque muitas vezes a notícia vem manipulada e aí a gente acaba perdendo muito no meio do caminho. Por isso, hoje eu trouxe esse assunto para vocês pensarem, é só uma reflexão. Claro, me desculpem se eu às vezes me enrolo, se eu, às vezes gaguejo um pouco, eu ainda estou me acostumando com essa nova fase. E eu espero que esse vídeo tenha sido interessante e a gente pode conversar sobre esse assunto e outros assuntos num outro momento. Eu fico por aqui, até mais tarde. Hoje a gente tem Leandro Rochel na nossa live às 7h20 da noite. Um abraço e até mais!